Trabalho de Robótica 2, Planejamento da Trajetória, Hernande Oliveira. Introdução. Neste trabalho é pedido o planejamento de trajetória no espaço de trabalho de um robô antropomórfico. O robô precisa percorrer uma trajetória retilínea, né, com 30 centímetros de comprimento e tendo suas velocidades iniciais e finais nulas. Então, isso foi o parâmetro estabelecido no problema. Além do mais, é preciso o desenvolvimento dos gráficos para cada variável adjunta. Então, o problema pediu para mim executar uma trajetória retilínea em linha reta de 30 centímetros de comprimento, ter essa velocidade inicial e velocidade final nula, e ainda executar os gráficos para cada variável adjunta. E por fim é necessário mostrar as trajetórias x, y e z. Para realizar os movimentos do espaço, robôs industriais precisam de trajetórias bem definidas, para que não haja erros durante o percurso e, consequentemente, gerando desastre. Para evitar isso, foi desenvolvido o planejamento de caminho, uma metodologia para definir a forma de trabalho espacial dos robôs industriais. Ela pode ser dividida por planejamento de tarefa, planejamento de caminho, planejamento de trajetória e segmento de trajetória. Nesse trabalho aqui eu vou abordar somente o planejamento de trajetória. Planejamento de trajetória. Esse tipo de planejamento, tá? Ele consiste em pegar dois pontos e executar a trajetória, definir a trajetória que eu vou executar de um ponto ao outro. Porque, por exemplo, assim, para ir do ponto A até o ponto B, eu poderia executar outro tipo aqui de trajetória. Então, eu tenho que manter esses parâmetros, né? Por exemplo, de velocidade inicial 0, velocidade final 0, para executar por determinado tempo, por exemplo, dando um exemplo assim, só que dependendo dos obstáculos aqui, tem trajetórias aqui que ele não pode executar, ou dependendo da configuração do robô, ele não consegue executar, ou se tem um obstáculo aqui também, ele não consegue fazer. Então, depende muito, né, desse parâmetro aqui. Então, para isso, uma boa escolha de um planejamento de trajetória, uma trajetória considerável, dependendo dos obstáculos, é que tem muito valia. Então, uma vez determinado o trajeto, é necessário definir quais valores de velocidade inicial e final, posição inicial e final e tempo inicial e final. Foi exatamente o que eu disse. Esses parâmetros são importantes, pois descreve o comportamento do robô ao longo do caminho e interfere diretamente em questão de precisão. Por exemplo, aqui, eu quero executar daqui até aqui, tá? Uma trajetória com o robô. Aqui ele pode subir devagarinho, aqui como tem espaço livre ele vai mais rápido, e aqui ele vai devagar de novo. Então, dependendo da trajetória que eu tiver, eu vou executar e instantaneamente em cada ponto da trajetória eu vou ter posição, vou ter velocidade e vou ter aceleração, tá? Para uma execução de um tempo inicial para um tempo final. Então, isso é muito importante, tá? Por isso que tem muitas questões de precisão por causa disso. Então, eu escolhi, tá, para executar esse planejamento de trajetória um polinômio de quinto grau para posição, tá? Podia ser outros polinômios, né, que nem foi visto em aula, mas eu escolhi de quinto grau. Então, para um polinômio de quinto grau, né, ele é necessário alguns parâmetros aqui de condições iniciais. Primeiro ponto, a posição, né, no tempo zero, ou seja, no tempo que eu começo a olhar o movimento, que é zero, aqui é velocidade no tempo zero, aqui é aceleração no tempo zero. Então, a primeira derivada, a segunda derivada. Então, se eu começar com um polinômio de quinto grau na posição, a velocidade vai ser um polinômio de quarto grau e a aceleração um polinômio de terceiro grau. Então, o que acontece também aqui? Como eu estabeleci condições iniciais para a entrada, eu também tenho que estabelecer condições iniciais para a chegada, no ponto A e aqui é o ponto B. Então, vai ter a mesma coisa, uma posição nesse mesmo polinômio num ponto para um tempo final, né? Uma velocidade para o tempo final e uma aceleração para o tempo final, tá? Isso é importante, né? Como ele precisa dessas definições aqui para mim fazer por exemplo, assim, um sistema numérico, tá? Para mim conseguir achar essas posições, se eu fosse fazer braçal, tá? Então, isso aqui nada mais é que condições iniciais que vai virar termos independentes, por exemplo, se eu fosse fazer braçal, para me achar ali o polinômio de quinto grau, que é determinado com essas variáveis aqui que eu propus mesmo. A gente vai ver um método aqui que eu utilizei. Então,
Ó, foi exatamente o que eu disse, o polinômio da posição, né, um polinômio de quinto grau, e eu tenho que achar esse A0, A1, A2, A3, A4, A5, que são os coeficientes aqui. Então, aplicando aquelas condições iniciais, por exemplo, se eu pegar para o tempo igual a zero, colocar no lugar do t0, ou tempo igual a zero, né, que geralmente, se eu usar o tempo igual a zero como começo do movimento, isso aqui vai me ajudar, né, porque muitas variáveis aqui vão se cancelar, e aqui eu já descobriria direto o a zero. Mas eu posso escolher o início do movimento como tempo 2, como tempo 3, isso é invariável. Desde que eu mantenha um parâmetro ali, se eu estabeleci 10 segundos ali, eu começo ali, por exemplo, tempo 2 e o final é 12, por exemplo, para aquele intervalo de ΔT entre um ponto inicial e final, seja 10 segundos, por exemplo. Mas se eu começar a olhar o t0 como zero, já vai me ajudar muita coisa, tá? Mas isso aqui nada mais é que eu peguei aquele polinômio ali, coloquei no lugar do t0. Então, se eu colocar no lugar do t0, vai me dar o q0. Agora, derivando isso aqui, né? Então, a derivada da posição em relação ao tempo é a velocidade. Então, se eu estabelecer t0 aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei, vai dar v0, né? Então, vai dar um parâmetro a1, que consequentemente é um termo independente do a0, por isso que ele virou a1. Tá? Então, o que eu fiz? Derivei isso aqui, né? Derivado de uma constante é zero, aqui vai dar o próprio a1, que vai dar esse cara aqui, daí derivei aqui, foi derivando termo a termo. Aí, coloquei no lugar do t0. Mesma coisa eu fiz com a aceleração, derivei a velocidade. Então, esse cara vai sumir, esse cara aqui, 2 a 2, ele vai aqui para frente. Então, esse é o termo independente. Então, a aceleração é o termo de terceiro grau, como eu já tinha mencionado anteriormente. Tá, fiz a mesma coisa aqui, substituindo cada termo independente aqui por os seus respectivos tempos, né? Conforme as condições iniciais que eu tinha estabelecido, e consequentemente fiz a mesma coisa para a parte final usando o mesmo polinômio de quinto grau, derivando a velocidade e depois a aceleração. Tá, se tu seguir essas equações aqui, né? Deu 6 equações e eu consigo, através delas, né, montar elas de forma matricial, né? Onde esse cara aqui são os termos dependentes, né? E cada termo aqui eu posso colocar eles em forma de matriz, né? Cada coeficiente, digamos assim, em forma de matriz, e executar uma multiplicação de matriz. Por exemplo, aqui, ó. Então isso aqui é uma matriz M, né? Que nada mais é com aqueles os tempos ali, né? E esses carinhas aqui, ó, onde o A0, A1, A2, que são os coeficientes que estão na frente, estão aqui, né? Então nada mais é que essa execução aqui é exatamente esse cara aqui, né? Onde esse cara aqui são as matrizes, são os resultados aqui, né? Q0, V0, alfa 0 e assim sucessivamente. Então esse cara é exatamente essas equações aqui em forma matricial. Tá? Então, assim, para mim saber esses coeficientes que eu estou interessado, para me saber qual o polinômio de quinto grau que eu quero achar, dependendo das condições iniciais que eu estabelecer, eu tenho que usar essa parte, né? Eu tenho que calcular a inversa vezes esse b, tá? Para mim, esse b nada mais é que esse vetor aqui de coeficientes que eu previamente estabeleci, que é a posição inicial, a velocidade inicial, a aceleração inicial e assim sucessivamente. Então, nada mais é que esse cara aqui, né? Nada mais é que a inversa dessa matriz aqui vezes b, que é esse cara aqui. Desculpa, esse cara aqui, para descobrir esse. Né? Daqui eu descubro todos os coeficientes aqui que eu descobrindo aqui como é que vai ser o jeito de um polinômio de quinto grau. Eu já descubro uma coisa interessante aqui, que esse robô que eu estabeleci, ele vai ser em linha reta. E nós vamos achar o que, né? A posição em relação ao tempo, mas ele vai ter uma cara de quinto grau, né? Mas não é que ele executou aquela trajetória de quinto grau, não, ele vai executar em linha reta. Aquilo ali é só como a posição dele varia com o tempo no decorrer daquela trajetória em linha reta. Muito obrigado. Então agora vai vir a parte do MATLAB explicando cada coisa. Então, essa parte aqui é a parte do meu programa, né? Que eu desenvolvi para fazer o exercício. Então, a primeira parte aqui é a parte ali do trabalho anterior, né? Da matriz ali de Dinavi-Hartenberg.
Então, isso aqui foi de acordo com os outros trabalhos anteriores. O que que começa aqui, né? Começa aqui estabelecendo aqui as condições iniciais, aquela que eu falei, né? Posição inicial, posição final, tempo inicial, tempo final, né? Ali eu comecei no tempo zero, né? Só para facilitar os cálculos, mas eu poderia ter começado com outro tempo inicial. Velocidade inicial, aceleração inicial e aceleração final. Uma coisa importante ressaltar aqui, né? Que o problema pediu que fosse executado um deslocamento ali, né, de 30 centímetros, então eu coloquei o Q0 como 0 e o QF como 30, né. Uma coisa importante também de ressaltar é que a aceleração inicial e a aceleração final não precisavam ser nulas, né, uma vez que a velocidade zero não implica em aceleração nula, entendeu? A velocidade instantânea pode ter uma aceleração, mas eu coloquei como zero também, tá? Aquele parâmetro ali, aqueles parâmetros. Tá, e depois ali eu defini o tempo, né? O tempo ali, o intervalo o tempo inicial, né? Até o tempo final. E as divisões ali, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar e diminuir um tempo do outro e vai dividir por 100 ali, de ponto a ponto, né? Para me ter as divisões ali no meu gráfico, né? Então, tá, eu peguei a matriz B aqui, né? Que ele pega aqueles valores ali obtidos ali anteriormente ali definidos. Aquela matriz M aqui embaixo, ó, que nada mais é que aquilo que eu expliquei no slide, né? Todos ali os parâmetros ali da matriz M ali, de acordo com os seus coeficientes lá dos polinômios. Aqui a matriz A, né, que é a inversa do M vezes B, que aqui vai gerar os coeficientes A0, A1, A2, que é o obtido no polinômio de quinto grau. Então aqui nada mais é que os polinômios, né, que é o polinômio da posição, da velocidade e da aceleração, de acordo com as derivações também obtidas. Então, essa parte aqui agora, a partir de agora, né, para executar a tarefa, eu usei a parte da cinemática inversa. Então, essa parte aqui do código, né, cinemática inversa da posição, que começa aqui. Tá? Então, uma coisa interessante aqui também é que essa parte aqui da cinemática inversa, ela vai mostrar é para mostrar todos os valores ali, né, dos ângulos ali, no caso das juntas, né, das variáveis de junta. Então, nada mais é que aqueles parâmetros ali definidos ali na cinemática inversa. Então, isso tudo foi explicado ali no trabalho anterior, né. Aí da onde saíram os tangentes, os cossenos, os senos, né. Toda aquela parte ali que eu expliquei no outro trabalho. Então, isso aqui é basicamente exatamente igual, tá? Então, e a partir daqui, ó, foi feito ali para plotagem dos gráficos, né? Para plotar todos os gráficos que foi pedido. Que foi pedido os gráficos do deslocamento, da velocidade e da aceleração em cada tempo. E ainda foi também pedido os gráficos do ângulo, né? De cada variável adjunta ali para obter exatamente o mesmo processo. Assim, outra coisa aqui para baixo ali que foi que ele vai andar, né, em linha reta, né? O parâmetro aqui que ele vai fazer ele andar em linha reta ali, então ele vai se movimentar no eixo X e os outros vai ser como se fosse em linha reta, tá? Então eu coloquei isso para executar ali, então ele vai demonstrar como executa, né, os polinômios de quinto grau e a velocidade e aceleração, como ele executa essa posição, velocidade e aceleração, mas é em linha reta, não é exatamente a trajetória. Beleza? Então agora eu vou plotar uns gráficos e vou conversar um pouquinho. Tá, então essa primeira... Então tem dois gráficos aí, né? Então, três gráficos. Na realidade, três telas, né? Primeiro aí define o deslocamento, a velocidade e a aceleração, ó. Como pedido, né? Num gráfico de posição por tempo, a inclinação em cada ponto desse gráfico aqui ele te dá a velocidade. Então, se tu olhar aqui a inclinação aqui embaixo, ó, ela é a inclinação paralela, ó, em relação ao eixo t, então implicando que a velocidade inicial é nula, como foi pedido. A mesma coisa acontece para lá para 50, né, segundos, que foi o tempo que eu estabeleci, o tempo final.
também a velocidade é nula, porque a inclinação é paralela ao eixo t. Nesse aqui, ó, executando aqui, mostrando como eu estabeleci. Aqui nesse tempo aqui, ó, nesse intervalo de tempo aqui, um gráfico de posição por tempo em linha reta significa MRUV. Como ele está andando em linha reta aqui, MRUV indica aceleração zero, que é exatamente esse ponto aqui, ó. Então esse ponto ele vai ter aceleração nula, que é nesse gráfico aqui, ó, posição por tempo, essa retinha aqui. Então o que acontece, tá? Ela começa com a velocidade zero, né? Depois vai aumentando a velocidade. Pode ver que a inclinação aqui, ó, pode ver que a inclinação aqui ela vai aumentando, né? Ela começa com a inclinação zero e vai aumentando essa inclinação aqui, ó, implicando que a velocidade aumenta. Depois ela se torna a inclinação praticamente constante, implicando velocidade constante, que é esse trecho aqui, ó, que é exatamente onde a aceleração é nula. E depois a velocidade vai decrescendo a inclinação no tempo, implicando que a velocidade ela vai decrescendo no tempo, ó. Ela vai decrescendo, decrescendo, decrescendo até se tornar nula de novo. Ela em momento nenhum, tá? Para aqueles valores que eu estabeleci ali, em momento nenhum ele volta, tá? O braço volta nessa trajetória aí. Ele vai do 0 ao 30 sem voltar em nenhum momento, tá? Porque em momento nenhum o voltar aqui significaria que ele teria uma velocidade negativa aqui em algum parâmetro. Outra coisa importante é que se eu pegar a velocidade por tempo e fazer essa integral, essa área abaixo de um gráfico V por T, ele vai me dar exatamente os 30 centímetros, né? Claro, né? Por quê? Porque a área abaixo de um gráfico V por T, a integral de uma velocidade por tempo, ele dá o deslocamento, tá? Então, se eu calcular essa área aqui, dá exatamente esses 30 centímetros aqui. Coisa importante aqui, né, que esse gráfico aqui, né, ele mostra, eu botei aqui de 0 a 50 esse tempo, né, mas ele nada mais é que um polinômio de quinto grau. Esse aqui é um polinômio de quarto, esse aqui é um polinômio de terceiro grau, tá? Então, isso são fatores importantes, ó, aceleração igual a zero, como eu estabeleci, isso aqui não precisava ser, entendeu? O problema queria que tivesse velocidade zero e inicial, velocidade zero final. Mas esse parâmetro aqui eu estabeleci que também as acelerações seriam nulas. E aqui, aceleração zero, quando é velocidade constante, de acordo com essa inclinação aqui que permanece a mesma. Tá? Então aqui nada mais é que são aqueles parâmetros estabelecidos. Agora eu vou mostrar um pouquinho também da outra parte ali, ó. Eu vou mostrar aqui o que acontece com cada deslocamento aqui com a variável adjunta. Então aqui é o deslocamento ali do θ1, né? O θ1 lá que é o sistema 1, sistema 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui, isso aqui é um ponto importante aqui, né? Que acontece como se fosse uma perturbação aqui. Isso aqui indica, por exemplo, assim, isso aqui é um problema na maioria dos robôs, né? Porque se tu tem algo que tenha que ser feito com minuciosidade, ou seja, que tem que ter precisão, essa parte aqui, mudanças bruscas no deslocamento, implica como se fosse perturbações, entendeu? No sistema. Ou seja, é como se fosse tu mudasse de posição muito rapidamente. Então isso implica, dependendo da precisão do robô, isso é uma coisa muito ruim, entendeu? Então às vezes até o professor mesmo definiu na aula o jerk, né? Que tu limita essas para essa velocidade que não tender ao infinito e não ter não, no caso não aumentar muito essa frequência aqui para não ter essa velocidade tendendo ao infinito, senão, dependendo da precisão, tu não consegue executar a tarefa. Então, isso aqui são os deslocamentos em graus, né, de cada junta aqui para que seja executado em linha reta, de acordo com o estabelecido de 0 a 30 e 50 segundos. E aqui, né, é o gráfico, né, pedido ali para a plotagem do eixo X, deslocamento no eixo X, o eixo Y e o eixo Z, né. Ali, ó, como eu tinha falado, né, exatamente ali, ele vai se deslocar em linha reta, né, o eixo X, o eixo Y e o eixo Z ali é como se fossem nulos, né. Então, é exatamente em linha reta como estabelecido. Então, essa foi a aula e a demonstração do programa. Eu agradeço, muito obrigado pelo trabalho.